verdade, né, que nós temos o nosso Salvador, nós podemos andar com Ele, podemos ser felizes com Ele. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de clubinho, mesmo que nós não estejamos pertinho um do outro, nós não podemos estar juntos, mas graças a Deus o vídeo pode chegar até vocês e nós podemos falar e louvar a Deus juntos, falar da palavra de Deus, aprender sobre Ele e também podemos cantar louvores a Ele juntos. Então nós estamos muito felizes por isso e eu quero que vocês cantem comigo agora esse corinho de novo, bem alegres, tá bom? Bem animado. Bom dia com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Que bonito, não é? Que nós cantamos bem bonito pra Deus agora. Então, vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que abençoe a nossa programação e que nós possamos guardar a palavra dele no nosso coração, tá bom? Então oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de ouvirmos a tua palavra, te agradecemos por ela também, te agradecemos porque o Senhor deixou a sua palavra para que nós possamos aprender de ti e saber mais. Obrigada pela noite que o Senhor nos deu de sono, que foi muito boa. Obrigada por nos permitir acordar mais um dia. Abençoa cada tia, abençoa cada criança e que possamos louvar ao Senhor e aprender mais da tua palavra nesse dia. E é isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora, crianças, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já sentiram medo? Eu já senti medo, sabia? O medo é uma sensação desagradável, é uma sensação ruim. Nós sentimos medo quando nós percebemos que estamos em perigo, quando nós percebemos que alguma coisa não está indo muito bem. Mas nós temos em quem confiar. Nós temos Jesus. Nós podemos confiar em Jesus, que Ele está conosco o tempo inteiro, que Ele nunca vai nos deixar em nenhuma situação de perigo. Mesmo que passemos por situações de perigo, Ele estará com a gente. E isso nos conforta, isso faz com que nós confiemos mais nele e que fiquemos tranquilos, porque ele sempre está conosco. Então nós vamos cantar agora falando sobre quando nós sentimos medo. Quando nós sentimos medo, nós podemos confiar em Jesus, porque ele sempre está com a gente. Então vamos cantar. Quando sentir medo, eu confiarei, só em ti eu confiarei. Quando sentir medo, eu confiarei, pois tu és meu Deus e Salvador. Amém. Agora nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 6. Hebreus fica depois da segunda carta de Paulo a Timóteo no Novo Testamento. Então eu vou dar um tempinho para vocês encontrarem a passagem. Bem, a palavra de Deus nos diz assim, em Hebreus 13 e 6. O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Então, nós temos certeza disso, de que nós não precisamos ter medo do que pode nos fazer o homem, porque o Senhor está conosco. E olha só o que Jesus nos diz no versículo 5, na parte B. Ele nos diz assim, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então Jesus nos afirma que nunca jamais vai te abandonar. Ele nunca vai nos deixar sozinhos. Pode ser que em situações de perigo, que nós possamos passar situações de perigo. Só que nós não precisamos ter medo, porque Jesus nos protege, Jesus está conosco em todo o tempo. Então agora nós vamos decorar esse versículo, tá bom? Então vamos repetir comigo, tá bom? Hebreus 13 e 6. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13 e 6.
Vamos repetir mais uma vez. Hebreus 13:6. O Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Vamos repetir só mais uma vez? Só para ficar bem decorado? Então vamos lá. Hebreus 13:6. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13:6. Agora que nós aprendemos através da palavra de Deus que Ele é o nosso ajudador, nós vamos cantar um corinho que fala sobre isso. Tá bom? Vamos lá. Aprendi um bom segredo pra quando às vezes sinto medo. Lá na Bíblia está gravado, é o que Jesus me diz. Ele diz que está comigo, mesmo no meio do perigo. Quando às vezes sinto medo, lembro que a Bíblia diz. Então sempre lembrem aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que Jesus está conosco, mesmo no meio do perigo. Nunca esqueçam disso. O Senhor é o nosso ajudador e não precisamos ter medo de nada. Então agora nós vamos orar mais uma vez, pedindo pela lição que nós vamos ter agora, tá bom? Então, oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por este momento que louvamos ao Senhor. Obrigada por nos proporcionar, Pai, por nos possibilitar cantar louvores ao Senhor. Abençoa a tia que vai trazer a lição, que nós possamos aprender mais da Tua palavra, que possamos guardar também, Senhor, no nosso coração. E é isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, tudo bem com vocês? Que bom que a gente pode estar aqui novamente, né? Eu pela primeira vez, na verdade, mas a gente já está fazendo esse trabalho aqui semanalmente com vocês, né? Aos sábados, e a gente fica muito feliz. Eu, particularmente, estou muito feliz também de poder ter essa oportunidade de compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus com vocês, de uma forma diferente, né? A gente tem que ter esse tempinho, né, afastado, a gente não pode se ver pessoalmente, mas eu louvo e agradeço a Deus porque a gente pode ter, pelo menos, né, esse nosso encontro aqui através da telinha, tá bom? Da telinha do seu celular, né, do seu tablet, computador. Então eu quero agradecer a Deus porque Ele tem nos abençoado, nos dado saúde, né, pra gente fazer esse trabalho. E eu quero agradecer pela vida de vocês, porque vocês também, né, nas suas casas, estão sendo cuidados, estão sendo protegidos por Deus. Isso é uma grande bênção que Deus tem nos dado e eu agradeço muito, tá bom? Agradeço muito a Deus e vocês que estão acompanhando esses vídeos, aprendendo mais da palavra de Deus. Isso com certeza é a coisa assim, mais especial que a gente pode oferecer para vocês, tá bom? Então eu vou fazer uma oração, nós vamos orar. E eu tô aqui hoje, né, para contar mais uma lição da palavra de Deus para vocês. E eu vou agora orar, pedindo a Deus que Ele venha nos direcionar nesse momento para que Ele abra o nosso coração para a gente receber a sua palavra nesse momento, tá bom? Eu peço que vocês também, aí na sua casa, fechem seu olhinho e orem junto comigo, tá bom? Querido Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nesse momento aqui. Senhor, nos alegramos na tua presença, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Criador, Deus que cuida de nós, que nos ama, nos sustenta. Ô Pai, muito obrigada, Deus, por mais uma vez a gente poder estar aqui, meu Deus, eu aqui podendo compartilhar da tua palavra com as crianças, Senhor. Obrigada por me dar saúde. Deus, obrigada porque o Senhor me ajudou para que eu pudesse estar aqui, Senhor, também hoje, Pai, te servindo. Eu agradeço pela vida das crianças, Pai, que estão acompanhando agora, Deus Santo, esse vídeo em suas casas. Obrigada porque o Senhor tem cuidado delas e das suas famílias, ó Deus. E eu agradeço porque elas estão acompanhando agora, Pai, nesse momento, Pai, podendo ouvir mais da tua palavra. Que o Senhor venha preparar o coração delas, Deus,
para que elas possam receber a tua palavra como verdade, que elas venham aprender mais, crescer mais, Senhor Deus, no conhecimento da tua palavra e nas suas vidas, meu Deus, contigo. Que elas sejam abençoadas por ti, Senhor, que tu abençoes todo o tempo que a gente vai passar aqui nesse momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que durante todo esse tempo que a gente está passando, tem uma perguntinha assim que eu acredito que é a nossa realidade. Você vai se identificar agora. E eu quero perguntar para vocês, você está com medo? Responda aí agora. Aí na sua casa, aí onde você está. Pensa e me responda. Você está com medo? Sabe, gente, esse é o título da nossa lição de hoje, da lição da Palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês. Algumas coisas estranhas estão acontecendo, não é verdade? Durante esse período, a gente está precisando ficar isolado, a gente não está podendo se ver, né? Uns não estão podendo ir nas casas dos outros, a gente está nesse período que chama de quarentena, né? Vocês estão, devem estar acompanhando um pouquinho, né? O que os seus pais também têm falado para vocês a respeito disso. E a gente sabe que a gente está num momento difícil, porque está acontecendo essa situação de um vírus, né, chamado coronavírus, que está trazendo medo para muita gente. Inclusive, às vezes, traz um certo medo para nós. Né? Então, é um tempo diferente. Mas a gente já tinha alguns medos antes disso, não é verdade? Algumas coisas também já estavam acontecendo e há muito tempo atrás, se a gente for parar para pensar, sempre tem alguma coisa estranha que acontece, algo que nos faz ter medo. Por exemplo, se a gente puder agora lembrar um pouquinho, a gente já ouviu, por exemplo, nos jornais falando sobre furacão, sobre terremoto, né? Falando sobre violência, coisas que nos trazem um certo medo, uma preocupação. E eu quero perguntar para você, qual é o seu medo? Do que você tem medo? Hoje, tudo bem, a gente, tá com esse período aí desse problema do coronavírus, que nos traz um certo medo, que nos traz uma certa preocupação. Mas um outro medo, você já tinha, não é verdade? Eu também. A gente sente medo. E do que você tem medo? Normalmente você tem medo, deixa eu ver, do escuro, né? As crianças, algumas têm medo do escuro. Outras crianças têm medo do bicho. O meu filho, o Eliseu, ele tem medo do bicho, né? E algumas têm medo do monstro. Outras crianças têm medo de perder alguém querido da sua família, né? De que pessoas que a gente ama morram, que nós sejamos afastados. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode ter medo, né? Que a gente pode lembrar. Sabe, quando eu era criança, eu tinha medo de morrer. Eu tinha pavor. Quando eu ia dormir, eu ficava assim, que meus pais apagavam a luz, aí começava. Um monte de coisinha aqui na minha cabeça, eu começava a ficar imaginando, pensando na morte, antes de eu conhecer as coisas da Bíblia. E aquilo me perturbava. Quem sabe esse é o seu medo também. Quem sabe você também tem medo de morrer. São medos que eu tive, e que muitas pessoas têm também, até adultos, muitos têm medo de morrer. Mas sabe, crianças, que eu dou graças a Deus porque Deus tirou esse medo de mim. Eu posso hoje ficar tranquila, De todo o coração eu digo isso. Deus, Ele me deu tranquilidade em relação a isso. Eu não tenho mais esse medo. Ele tirou. Ele não deixa mais esse medo me controlar. E eu dou graças a Deus por isso. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês. Eu quero falar sobre como que a gente pode ter o nosso medo controlado. Porque a gente não pode deixar o medo controlar a gente. Isso nos faz muito mal. O medo, a ansiedade, isso provoca tristeza para alguns, às vezes traz um comportamento diferente, um comportamento ruim. Então essas coisas não nos trazem bons resultados, são coisas negativas, tá bom? E eu quero compartilhar com vocês uma história da Palavra de Deus que vai nos ensinar sobre como nós podemos controlar o nosso medo. Essa história, ela está aqui na Bíblia. Eu peço que vocês já estejam aí. Sempre que a gente estiver aqui, você já pega a sua Bíblia aí para você acompanhar a lição da Palavra de Deus, tá bom? Mas se você não pegou, você vai lá, pega a sua Bíblia e você vai acompanhar aqui comigo
essa história, tá? Que não é uma historinha, né? É verdade, porque a palavra de Deus sempre fala a verdade. Essa história, essa lição, né, que o Senhor Deus ele nos traz, está escrita no livro de Mateus, no capítulo 8, está entre os versículos 23 e o versículo 27. Então você pode deixar aí aberto, porque de vez em quando a gente vai dar uma olhada, tá bom? Tanto nessa passagem, quanto também, às vezes eu vou pedir para você abrir em outras passagens da Bíblia e você vai lá e acompanha, tá bom? Para você aprender bem direitinho, tá? Então tá em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. E é a história de Jesus quando ele acalma a tempestade. Essa história ela é muito interessante, é uma história muito especial. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa história. Ela traz lições muito importantes para a minha vida e eu sei que para a vida de todos nós, tá bom? Então, essa história, ela começa quando Jesus, ele pega e resolve entrar num barco. Ele resolve viajar um pouquinho de barco. Eu acredito que Jesus ele gostava bastante de fazer isso, né? Algumas vezes isso acontece. E Jesus, ele então viaja, pega, né, entra no barco. A Bíblia diz, logo em seguida, né, que os seus discípulos, eles também entraram com Jesus. Olha só o que diz aqui no versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, os discípulos de Jesus o seguiram. Vou dar aqui uma paradinha. Então, a palavra de Deus diz que os seus discípulos o seguiram. Olha que coisa interessante. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Sabe que aqui a gente aprende uma lição muito importante já para a nossa vida a respeito disso que eu quero falar hoje para vocês, a respeito do medo. Sabe, crianças, para que o medo não venha nos controlar, nós precisamos ser seguidores de Jesus. Essa é a primeira coisa. Se você quer perder o seu medo, se você quer que o medo não vença, não lhe controle, você precisa ser um seguidor de Jesus. Assim como os discípulos seguiram Jesus quando ele entrou naquele barco. Na verdade, eles entraram porque eles já eram seguidores de Jesus. E eles queriam estar onde Jesus estava. Então, você precisa ser um seguidor de Jesus. Se você decidir ser um seguidor de Jesus, você vai sentir, você vai saber de coisas muito especiais. Ele vai te dar segurança. O Senhor Jesus vai te dar paz. Olha só, essa palavra ela é muito forte. Ela é uma palavra muito especial para nós. Você vai ter paz no seu coração. E é isso que muitas pessoas não têm. Porque na hora do medo, você fica, né, descontrolado, desesperado. Você fica muito preocupado. Mas o Senhor Jesus, ele pode te dar paz. Você, então, pode ter esperança. Você pode ter a fé de que aquilo não vai te destruir, né? Aquilo não vai acabar com você. Você pode ter esperança, você pode ter fé no Senhor Jesus Cristo, para que você possa ficar bem, apesar das dificuldades, mesmo nos momentos de tribulações, nos momentos de dificuldades, como às vezes nós passamos. Então, depois que eles entraram, vou colocar aqui o Senhor Jesus, porque ele veio tirar uma sonequinha. Ele veio, né, dar um soninho aqui. Mas continuando no que eu estava falando, sobre ser um seguidor de Jesus, primeiro você precisa fazer uma coisa. Para você ser um seguidor de Jesus, você precisa conhecer Jesus. Sabe, na internet, né, tem muito essa palavra, né, seguidor. Né? Tem os youtubers, por exemplo, né? E eles têm seguidores. Talvez, não sei, você seja um seguidor de alguém, né? Nas redes sociais. Mas para ser um seguidor de Jesus, você precisa realmente conhecer Jesus.
E você só vai poder conhecer Jesus se você estiver aprendendo sobre ele, aonde fala sobre ele, de verdade, que é na Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. É aqui que você vai descobrir tudo que você precisa a respeito de Jesus. Tudo que ele deixou, né, para nós, para que a gente pudesse conhecê-lo. E a Bíblia diz, você, né, se você ler a Bíblia, você vai descobrir coisas muito especiais a respeito de Jesus. Você vai descobrir que ele não foi um homem qualquer que passou por esse mundo. Você vai ter a certeza de que o Senhor Jesus, você vai entender que Jesus foi a pessoa mais importante, mais especial que já passou por esse mundo. E eu quero ler agora com vocês, eu peço que vocês abram as suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2. Eu vou abrir aqui para a gente ler Filipenses, capítulo 2, no versículo 9 e no versículo 10. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, esses versículos, eles falam algo muito forte. Falam que o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. Porque ele está acima de todos, né? Como diz aqui, que Deus, o Pai, o exaltou. Então, isso você descobre lendo a Bíblia, conhecendo, né, a palavra de Deus. Então, para você ser um seguidor de Jesus, você precisa conhecer a palavra do Senhor Jesus. Você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer mais. E você vai descobrir que o Senhor Jesus, ele está no centro de tudo desse mundo. Não é ninguém, não sou eu, não é você que está no centro das coisas do mundo. Às vezes a gente pensa que a gente que está no centro, né? Que tudo tem que girar ao nosso redor, que tudo tem que ser feito como a gente quer. Mas não. A palavra de Deus diz que o centro do universo é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E ele quer estar no centro da sua vida. Ele não apenas, né, quer estar no centro do universo, mas ele quer ser o centro no seu coração. Ele quer que você entregue a ele o seu coração. Então, continuando aqui a nossa história, né, os discípulos estavam aqui, estava tudo bem, né? Jesus lá tirando a sua soneca, mas de repente alguma coisa aconteceu. Uma coisa diferente. A Bíblia, né, nos relata aqui no versículo 24, voltando lá para o livro de Mateus, bora voltar para lá, aqui, né, já voltei, você pode voltar para lá, no capítulo 8, no versículo 24 diz assim: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Então, gente, não era uma chuvinha qualquer, era uma grande tempestade. Foi uma chuva era uma grande tempestade, era uma chuva muito forte, muito forte. E os discípulos já estavam, né, ficando muito preocupados. A Bíblia diz, né, como a gente acabou de ler ainda agora, que as ondas estavam muito fortes. Então, o mar estava muito agitado e aquele barco balançava muito. Parecia até que ele ia afundar, parecia que ele ia virar, parecia que ele ia afundar. Então, foi uma tempestade muito forte. Sabe que às vezes também na nossa vida, a gente passa por momentos de tempestades. Mas não é esse tipo de tempestade, né, que eu acabei de falar, do que aconteceu aqui na história, né, que eu tô contando para vocês. Mas são tempestades, são dificuldades, são momentos que a gente passa na nossa vida e que às vezes nos pegam de surpresa, né? São momentos difíceis que a gente não sabe nem o que fazer, a gente começa a sentir coisas que a gente não gostaria, né? A gente se sente triste, a gente fica nervoso, a gente fica com medo, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso. São momentos de tempestades. Pode ser uma doença, de repente uma doença que afligiu você mesmo, né? Uma doença que você não esperava.
às vezes, né, pode ser uma pequena enfermidade, mas que já traz um desconforto muito grande, não é verdade? Uma dor de barriga, uma dor de cabeça, não é? Essas coisas, quando a gente, né, uma gripe forte, uma tosse que incomoda, que dói a garganta. Essas coisas também, né, são momentos de tempestades na nossa vida, na vida de vocês que são crianças também. Mas às vezes, né, tem problemas maiores, são doenças mais graves, às vezes na sua vida ou às vezes na vida de alguém que você ama, que traz tristeza para sua família, né? Olha agora, nós temos aí esse problema dessa pandemia, né? Uma coisa assim que ninguém imaginava, né? Mas a gente sabe pela palavra de Deus, né, que isso poderia, né, e deveria em algum momento acontecer. Mas é uma coisa muito, muito difícil, né? Todo o planeta foi afetado. Às vezes é a morte de alguém na nossa família, né? Que nos pega também de surpresa, né? E que nos traz muita, muita tristeza. Então essas coisas, elas acontecem como tempestades na nossa vida. São momentos difíceis. Mas sabe, gente, por que acontecem essas coisas? Por que acontecem tempestades na nossa vida? E eu quero falar para vocês o que a palavra de Deus fala sobre isso. Sabe o que a Bíblia diz? Que essas dificuldades, as coisas ruins, todas as coisas ruins que acontecem nesse mundo são resultado do pecado. Esse é o grande problema. Na verdade, o grande problema do mundo não é a doença em si, não é a morte em si. Essas coisas, elas são resultado do problema principal. E o problema principal é o pecado. A Bíblia, ela diz, eu não vou abrir aqui a Bíblia, mas você, né, se tiver a oportunidade, você abre aí. A Bíblia fala lá em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos. Isso inclui eu e você. Todas as pessoas. Até o bebezinho, o menorzinho, ele já tem o pecado que veio, né, como resultado, como herança dos seus pais. Porque o pecado, ele vem de pessoa para pessoa, né, de mãe, de pai para filho. Porque o problema do pecado começou aonde? Lá atrás, lá no início de tudo. A Bíblia fala, né, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, fala a história de Adão e Eva. Quando Deus criou o mundo, essas coisas não existiam. Tudo era perfeito. Deus criou o mundo e ele falou que tudo era muito bom. Então, mas o pecado apareceu. Quando Adão e Eva resolveram fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Eles desobedeceram a ordem de Deus. E por causa disso, o pecado, ele entrou no coração deles. O desejo de fazer coisas que não agradam a Deus e que trouxeram maus resultados para o mundo. Foi aí que tudo começou. E aí o pecado veio passando, como eu falei, né, de pessoa para pessoa e provocando uma grande tempestade no mundo todo. Né? Como a gente está falando aqui da história da tempestade, causou uma tempestade terrível no mundo inteiro, como essa pandemia. Né? Só que, graças a Deus, não todos estão sendo afetados, né? Nós, graças a Deus, estamos com saúde. Vamos orar pelos que estão sendo afetados, que Deus os ajude, que Deus os cure. Mas essa doença, né, ela não pegou todo mundo, graças a Deus. Mas o pecado, sim. O pecado realmente é uma pandemia geral, um problema internacional, vamos dizer assim, né? Porque afetou a todos, até a gente, até a mim, até a você. Então, a Bíblia fala que o pecado é a coisa mais terrível. Por quê? Porque Deus, ele é santo. Deus, ele não tem pecado. Ele criou tudo perfeito, porque ele é perfeito. Mas a Bíblia diz, né, que o pecado veio afetando todas as pessoas. E o resultado não foi nada bom. Porque também no livro de Romanos, já agora no capítulo 6, no versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que está acontecendo, né, e muitas coisas ruins que acontecem, que às vezes provocam esse problema da morte, a morte física, né, é o resultado do pecado. Mas ainda acontece uma coisa pior, que é a morte espiritual, que é a pessoa que está sem o Senhor Jesus na sua vida. Então, aqui fala que o salário do pecado é a morte. Então, a morte aqui, né, está se referindo
a morte espiritual. Também a morte física veio como resultado do pecado. Quando nós andamos longe de Deus, nós estamos mortos espiritualmente. E existe, né, a morte eterna. Quando a pessoa, ela morre fisicamente e ela fica afastada para sempre, né, do Senhor Jesus. Então, vejam só, né, tudo isso é algo muito triste. E é o resultado, né, desse grande problema que veio para o mundo, que Deus criou, mas que ele não fez assim. Foi uma coisa que aconteceu, que o próprio ser humano, né, trouxe. Mas sabe, gente, continuando a nossa história, a Bíblia fala que quando estava acontecendo essa grande tempestade ainda, né, e o barco balançando e as ondas muito fortes, o vento muito forte também, quem era que estava lá? Olha só, Jesus estava lá. Ele estava dormindo, mas ele estava lá com os seus discípulos. Se os seus discípulos não fossem seguidores de Jesus, se eles estivessem sozinhos nesse barco, o que será que ia acontecer? Porque apesar da tempestade, apesar do problema, eles ainda estão vivos, né? Mas eles têm a presença de alguém, a pessoa mais importante, né? Como eu já falei para vocês. Jesus estava lá. Olha só, aqui no versículo 24 ainda, né, lá no finalzinho diz assim: entretanto, Jesus dormia. Jesus estava dormindo, sabe? Mas ele estava lá. Será que por estar dormindo, Jesus ele não sabia o que estava acontecendo? Será que ele não estava vendo nada? Ele realmente estava assim num sono profundo e ele não estava, né, vendo nada do que estava acontecendo? Será que ele não se importava com os discípulos? Os discípulos estavam lá, com certeza, nesse momento, né, desesperados, gritando, né, e jogando água para fora, e aquele tumulto todo lá, toda aquela situação. Será que Jesus não estava nem se importando com o que os seus discípulos estavam passando? Sim, crianças. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. E mais, Jesus, sim, ele estava se importando. Ele se preocupava, sim, com os seus discípulos, porque ele sabe de tudo, ele vê tudo. O Senhor Jesus, ele está no controle de tudo. E essa é uma verdade, né? São verdades que a gente deve guardar no nosso coração e nunca esquecer. Sabe, crianças, esse é um dos motivos para que a gente não venha deixar o medo tomar conta do nosso coração. Porque o medo é uma coisa muito ruim, né? Então, saber que Deus está no controle de tudo, isso deve trazer para você uma paz, uma alegria, uma tranquilidade que você não precisa, né, ficar desesperado, como, por exemplo, né, nesse momento aqui os discípulos se desesperaram e como às vezes a gente vê que acontece que as pessoas ficam muito desesperadas, né? Que elas perdem totalmente a esperança e elas não sabem realmente o que fazer. Deus, ele está no controle de tudo. Então, isso é um dos motivos, né? O primeiro motivo aqui que eu quero dizer para que você não deixe o medo controlar você. E eu quero ler aqui para vocês também um outro versículo que está aqui no livro de Salmos agora. Vamos lá. Abram lá para o livro de Salmos, no capítulo 24. Vou abrir aqui. O verso 1 do Salmo 24. Logo, o primeiro verso fala algo muito importante. Olha o que diz. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo, crianças, pertence a quem? A Deus. Tudo é dele. Foi ele que fez tudo. Ele que fez o mundo e foi ele quem nos fez. Então, aqui essa verdade, né, para nós guardarmos no coração, que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, ele está no controle de tudo. Então a gente não precisa, né, deixar o medo nos controlar. A outra coisa, né, que eu quero falar é que também ele se importa com você. Como eu falei, ele estava sim, se importando com os seus discípulos. Ele se importava sim com os seus discípulos. E ele se importa com você. Ele ama você. Você é muito especial para Deus. Sabe? Em João 3,16, né, tem um versículo muito, muito conhecido, né? Vocês com certeza já devem saber, né, de cabeça.
Mas eu quero falar só a primeira parte do versículo de João 13,16, que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira é de uma maneira muito grande, que não tem nem palavra, nem para medir, né? Quanto que Deus ele nos ama. Ele nos ama muito, mais do que qualquer pessoa nesse mundo, mais do que o seu pai e a sua mãe amam você. Eles amam muito, não é verdade? Isso eu tenho certeza. Mas Deus, ele ama você infinitamente mais. É um amor que a gente não pode nem imaginar. Porque o amor vem dele, na verdade. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? É o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Então, Deus ama muito você. E eu quero que você, né, sempre lembre disso, para que você não fique desesperado, para que você não deixe o medo controlar você. E sabe de uma outra coisa que eu penso aqui, né, quando eu vejo essa história, quando eu leio, né, estudando a história, eu acho interessante que Jesus, ele estava tranquilo. Jesus, ele estava, o que a Bíblia diz? Entretanto, Jesus dormia. Ele estava dormindo. Na hora da tempestade, os discípulos, né, indo para um lado e para o outro, e aquela confusão e aquele furdunço todo, aquele grande problema, né? Mas Jesus estava dormindo. Sabe o que isso significa? Na verdade, Jesus também, eu creio, ele estava querendo nos trazer uma lição também sobre isso. Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque ele estava descansando nos braços do seu Pai, do Pai do céu. Ele não estava desesperado, porque ele confiava plenamente no seu Pai. Ele estava aqui nos ensinando que nós também devemos descansar nos braços de Deus no momento da tempestade. Sim, no momento que está acontecendo um problema na nossa vida, na nossa família, né, como está acontecendo no mundo, a gente deve descansar nos braços do único que pode realmente nos ajudar e nos dar paz, que é o Senhor Deus. Então, assim também nós devemos fazer. Nós devemos confiar nele, devemos confiar em Deus, que ele está cuidando de nós, que ele está sempre nos acompanhando, nos vendo, se importando conosco, com o nosso bem, que ele quer o nosso bem. Deus nunca quer o nosso mal. Sabe, crianças? Como ser humano, eu quero, né, dar aqui um destaquezinho nisso para vocês. Como ser humano, Jesus aqui, ele estava dormindo. Porque ele precisava dormir, porque ele era um homem, né? Ele era um ser humano, só que sem pecado. Lembra disso, né? A gente sempre fala para vocês. Ele era homem e ele era, como ele é, Deus, né? Mas aqui ele estava dormindo como um homem, porque ele dormia, ele precisava descansar também. Ele andava muito, né? E ele precisava dormir. Nesse momento ele estava com sono e ele estava dormindo, né? Apesar da tempestade. Como eu falei, né? Porque ele precisava dormir, ele precisava descansar. Mas como Deus, eu quero falar para vocês, ele nunca dorme. O Senhor Jesus, ele está sempre olhando, sempre trabalhando para o nosso bem. A Bíblia mesmo fala sobre isso e eu quero ler mais uma passagem, tá bom? Aqui no livro de Salmos também, você pode ir lá mais uma vez no livro de Salmos. Agora nós vamos ler o Salmo 121. Eu vou ler todo o Salmo e eu quero que você leia junto comigo, tá bom? Aí na sua casa, porque esse Salmo ele é muito, muito especial. Ele é, né, uma palavra, né, que foi escrita, né, que foi inspirada pelo próprio Deus para nos dar assim uma paz, uma tranquilidade em meio a muitas tribulações. Diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Olha só, aqui o que eu falei. Ele não dorme. Ele é Deus. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele está sempre com você. Ele está sempre perto de você. Sempre perto de nós. Aonde nós estivermos, em qualquer situação. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Olha só, que passagem linda, né? Que passagem especial. Só mesmo o Senhor, né? Para nos dar uma palavra como essa, que nos traz, assim, uma tranquilidade, uma paz, uma alegria que ninguém pode nos dar.
Então creia nisso, creia que o Senhor, Ele está cuidando de você, que Ele não está dormindo. Quando tudo isso está acontecendo, você pode se perguntar onde é que está Deus? O que está acontecendo? Tem gente que até culpa Deus, não é verdade? Por que Deus, deixa isso acontecer? Mas lembra que eu falei? A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nós, seres humanos, erramos, pecamos e vieram coisas que fazem mal para nós mesmos, como seres humanos. As doenças, os problemas, as dificuldades, a morte e tudo mais que existe. Tudo fruto do pecado que nos afasta de Deus, e que nos traz consequências tristes. Mas aí, então, o que aconteceu? Nesse momento, que os discípulos estavam ainda no desespero, aquela coisa toda, o versículo 25 aqui do texto da nossa lição fala: mas os discípulos vieram acordá-lo. Então, nesse momento, foi que os discípulos acordaram Jesus. Talvez, eu não sei, talvez a melhor coisa seria se eles tivessem acordado Jesus logo, chamado logo por Jesus logo no começo. Ou não. Ou talvez o melhor seria realmente que eles ficassem o quê? Tranquilos, Que eles estivessem com a certeza de que Jesus estava ali, que Deus estava com eles e que eles não precisavam se desesperar. Mas eles acordaram Jesus nesse momento, E quando eles acordaram Jesus então, ele foi despertado, foi acordado pelos discípulos. E os discípulos mostraram naquele momento um desespero muito grande, pelo que eles falaram. A gente vê que o desespero deles era muito grande pelo que eles falaram. Olha só o que eles disseram: Senhor, salva-nos, perecemos. Diz aqui na versão da minha Bíblia aqui, vocês podem ver, ou ter outras versões que falem outra coisa. Mas aqui, quando eles pedem ajuda para Jesus e eles falam: perecemos. Sabe o que quer dizer isso? Nós estamos morrendo. Interessante, isso que eles estão falando para Jesus, que eles estão morrendo. Eles estão falando para o dono da vida que eles estão morrendo, como que Jesus não pudesse fazer nada. Se foi Jesus que nos deu a vida, Então eles estão mostrando aqui um tamanho desespero. Parece às vezes, como a gente fica muito desesperado, com muito medo, quando alguma coisa acontece. Eles estavam com medo de morrer. Parece, eu, como quando eu falei no começo, que quando eu era criança, eu tinha muito medo de morrer. Eles agora também estavam com medo de morrer. Quem sabe esse é o seu medo, Quem sabe você tem medo de morrer. É o medo de muita gente. Agora, a gente vê muitas pessoas estão com muito medo de morrer, Porque muita gente não sabe para onde vai, não tem, aquela certeza, não tem aquela paz, não tem a tranquilidade, E ficam com muito medo de morrer. Não sabe o que pode vir depois, Mas a palavra do Senhor, ela nos dá todas as respostas e ela pode nos dar a paz que a gente precisa até para saber disso. O que acontece, depois da morte. E às vezes nos desesperamos, deixamos o medo nos controlar. Mas tem uma coisa que eu quero também deixar aqui para vocês guardarem nos seus corações. Tem uma coisa que vocês podem, que vocês devem, que nós devemos fazer, que pode nos ajudar a não deixar o medo nos controlar. Sabe o que é? Orar. A oração, ela é uma coisa assim muito especial que Deus ele nos dá a oportunidade de fazer na hora do medo, na hora do problema, das tribulações. Os discípulos, foi o que eles fizeram? Eles pediram ajuda, não foi? Eles estavam ali, eles acordaram Jesus e eles clamaram, eles imploraram ali, naquele momento pela ajuda de Jesus, porque eles não sabiam mais o que fazer. Então, nós também podemos fazer isso. Na hora do desespero, na hora do medo, da preocupação, do problema, você também deve fazer isso, você também deve orar. É o que realmente o Senhor quer que nós façamos. Lá em Filipenses, no capítulo 4, eu também vou abrir aqui rapidinho nessa passagem. Filipenses, capítulo 4, você também pode abrir lá, Você tem mais tempo até, do que eu para abrir. Filipenses, capítulo 4, versículo 6, olha o que diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, O Senhor aqui, está falando através do seu servo, o apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, quer dizer, os seus pedidos, pela oração e pela súplica,
com ações de graças. Então tá aqui o que Deus quer que nós façamos no momento que vier o quê? A ansiedade, né? Aquela coisa, aí, né? O coração bate muito forte, né? A gente sente até uma dor de cabeça e às vezes, né? Falta o ar pra gente respirar. Então o que Deus quer que nós façamos? Que nós oremos. A oração, ela vai nos ajudar, ela vai acalmar o nosso coração, né? Ela vai nos trazer paz. Então, na hora do medo, também peça ajuda para Deus. O que está acontecendo? Qual é o problema que você está enfrentando? Que você precisa de ajuda? Peça para Deus também, coloca diante dele a situação, né? A oração, ela é um remédio para curar o nosso coração, para tirar aquele medo, aquele pavor, né? Aquela coisa tão difícil. Conta para Deus, fala para ele como teu amigo. Jesus, ele é o nosso melhor amigo, ele pode ser o nosso melhor amigo se nós deixarmos. Então conta para ele o que está se passando no seu coraçãozinho, o que está precisando, o que está acontecendo. Fala para ele o que você precisa. De repente, né, você está com medo de morrer, né, ou você está com medo porque não tem o que comer, talvez, né, tá faltando alimento e você está preocupado com isso. Então, conta para Deus, pede ajuda para Ele, com certeza Ele vai te ajudar. Confia nele, descansa nele. Lembra de Jesus? Descansando nos braços do Pai? Descansa também no Senhor, né? E Ele vai te ajudar. Ele vai sempre nos ajudar quando a gente pede, né? Ele nunca nos rejeita. E aí, então, né? Jesus, ele acordou, né? Já os discípulos o despertaram e ele foi para resolver a situação. Só que Jesus, antes dele resolver, realmente ele fala uma coisa interessante, né? Com certeza não foi por acaso. No versículo 26, a primeira parte do versículo diz assim: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos? Quer dizer, né? Por que vocês estão com medo, né? Em outras palavras, por que vocês são medrosos, homens de pequena fé? Jesus, ele chamou a atenção deles. Por que vocês estão tão medrosos? Vocês estão se comportando como homens que têm uma fé muito pequena, né? O Senhor Jesus, ele chamou a atenção deles naquele momento, porque eles mostraram que eles não estavam confiando. Sabe, crianças, através dessa passagem, dessa palavra, eu fiquei pensando que o Senhor Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração e ele sabe, né? Ele sabe de tudo que está se passando aí dentro de você e ele vê como é que você reage. Ele sabe como é que o que você faz diante da dificuldade. Se você dá um grito, né? Se você se desespera, se você fica chorando muito, se você, né, vai orar, ou se você chama o seu pai e sua mãe para orar com você, né, e pede ajuda e confia, e na hora do medo que vem, porque o medo vem mesmo, né? Mas você tenta o quê? Como eu falei, controlar, porque você deixa Deus controlar, porque só Ele que pode, né, nos ajudar. Então, quando o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos, nesse momento, ele viu que eles tinham uma fé pequena. E quando Jesus olha para o seu coração, o que que ele vê? Qual é o tamanho da fé que ele vê no seu coração? Ele vê uma fé grande ou ele vê uma fé pequena? O que será que ele vê? Será que ele vê em você coragem, força, esperança? Realmente, né? Esperança é aquela certeza, né, de que Deus está no controle. Ele vê a alegria ou será que ele vê a pequena fé, o medo, o pavor, a tristeza, a desesperança, a preocupação, né, muito grande? O que será que ele vê? E se ele pudesse falar com você pessoalmente, o que ele diria? Que você é uma pessoa, um menino, uma menina de uma fé pequena ou de uma fé grande? Ele está olhando para você, né? Ele conhece você. Então pense nisso, sabe, crianças? Aqui tem uma outra passagem, né, que eu também não vou abrir, mas eu quero mencionar aqui para vocês, que está lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, fala uma coisa muito importante sobre a fé. Fala que a fé vem pela palavra de Deus, né? Fala que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Então, você quer ter uma fé grande? Tia, eu não sei como é que eu posso ter uma fé grande, porque eu sinto muito medo. O que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer se na hora eu sinto muito medo? Eu fico desesperado, né? Quando o papai desliga a luz, a mamãe apaga a luz, eu fico com muito medo. Eu não consigo, eu quero ir para a cama junto com eles, dormir com eles.
E aí, né? Mas aqui, ó, o que você pode fazer? A palavra de Deus diz. O que pode lhe ajudar? Porque você pode estar sentindo esse medo, mas Deus quer lhe ajudar a tirar esse medo do seu coração, a lhe fazer uma criança mais corajosa, mais confiante, tá bom? Então, a fé vem pela palavra de Deus. Então, você quer ter uma fé grande? Você quer ter mais coragem? Então, você precisa da palavra de Deus. Tá aqui, não tem segredo. A própria palavra de Deus te fala o que você precisa. Você precisa dela. Você precisa da palavra de Deus. Então, o que você tem que fazer? Você tem que se apegar mais à palavra de Deus. Você precisa ler mais. Ai, tia, eu não tenho uma fé. Você lê a Bíblia? Então, você tem que pensar. Você precisa ler cada dia. É igual a comida que você come todo dia. Você precisa da palavra todo dia, porque todo dia tem um problema, né? Às vezes é na escola, né? Um problema. Agora a gente não pode estar vocês não podem ir para a escola, né? Infelizmente. Mas às vezes, né, quando você voltar, se Deus quiser, Deus permitir, né? Aí tem um problema às vezes na escola. E aí você tá lendo a palavra de Deus para te ajudar todos os dias que você precisa. Você tem que ler, você tem que ouvir a palavra. Isso que você está fazendo agora. Né? Você está aí, eu estou aqui falando para você, você está me ouvindo. Olha só, isso é bom, isso é ótimo, isso é uma bênção. Porque a sua fé, ela vai crescendo. E é por isso que a gente precisa disso todo o tempo. E é por isso que a gente, né, nós do Ministério Infantil, estamos fazendo isso. Para ajudar você, para ajudar a gente, para a gente ter mais fé. Né? Porque senão, se a gente não ouvir mais, a gente não ler mais a Bíblia, aí pronto, aí acaba tudo, né? E a gente vai entrar em paranoia, como diz, né? A gente não vai conseguir passar por esse momento, né? Com saúde espiritual, né? Com saúde mental, a gente vai ficar fraco. Então você precisa ouvir a palavra, você precisa memorizar versículos, porque que a tia, né? As tias aqui, né? Nós ficamos, vamos aprender um versículo, né? A tia Gabi ensinou para vocês o versículo. Isso é muito importante, né? Porque vocês vão trazendo, né, a mente. No momento do problema, aquele versículo vem na sua cabecinha, você já sabe, né? Você está memorizando a palavra também semanalmente, né? É uma forma assim, né, melhor da gente estar treinando, para a gente estar absorvendo, guardando no coração. Você também precisa, sabe fazer o quê? Cantar a palavra de Deus. Sim, né? A palavra de Deus diz, nós devemos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso é, assim, uma coisa muito importante, que a gente não pode deixar de fazer. A gente, né, quer ouvir outras músicas, né, outras coisas, mas vamos cantar a palavra de Deus, porque também na hora, né, você está cantando aquela música, aquilo está te trazendo coisas boas, pensamentos bons que vão te ajudar sobre Deus, sobre a palavra, sobre a fé, sobre o amor, sobre Jesus. Isso te fortalece, isso aumenta a sua fé. Você também precisa fazer, sabe o quê? Praticar a palavra, claro. Se você não praticar, nada disso vai adiantar. Você pode memorizar, saber a Bíblia todinha de cor, mas se você não obedecer o que a palavra está dizendo, obedecer o seu pai e sua mãe, né? Não mentir, não roubar, falar coisas bonitas, não palavras feias, palavras torpes, né? Como a Bíblia diz. Precisamos praticar, amar o nosso próximo, ajudar o nosso irmão. Essas coisas é a prática da palavra cada dia. Então, isso também aumenta a nossa fé. E nós precisamos compartilhar dessa palavra. Se ela faz bem para nós, então eu vou compartilhar, né? É isso que a gente está fazendo. Nós estamos compartilhando a palavra com vocês. Então, vocês também precisam fazer isso. Vocês também precisam compartilhar a palavra de Deus com os seus coleguinhas, né? Tem alguns, né, de vocês que já estão, né, convidando colegas, né? Isso é muito legal, gente. Isso é muito importante. Né? Você manda pro teu coleguinha o vídeo, você convida ele para participar também. Quando a gente puder, né? Se Deus quiser, voltando para a igreja, convida ele para estar também. Conversa, né, com seus pais para também para levar, né, esse colega, quem sabe, os pais dele irem com ele, né? E assim a gente vai compartilhando dessa palavra tão especial. E isso que você está sentindo de bom, que você está conhecendo de bom sobre Deus, passa para outras pessoas também. Sabe, uma outra coisa que aumenta a nossa fé é a própria tribulação que a gente passa. A própria tempestade que a gente passa. A tempestade, quando ela vem, quando Deus permite que ela venha, não é para nos matar, né? A própria palavra diz isso em outra passagem, né? A tribulação não vem para nos fazer mal, pelo contrário. Sabe por que Deus permite às vezes que aconteça? Para que a gente confie mais, para que a gente cresça, para que a gente se fortaleça, para que a gente se torne pessoas melhores. Sim, porque se acontecesse só tudo de bom na nossa vida, a gente ia deixar Deus de lado, não é verdade? Se a gente for honesto, a gente vai reconhecer isso.
que às vezes só acontecendo coisa boa, né? E às vezes a gente deixa de lado, né? A gente relaxa, como diz, né? E isso não pode acontecer. Então, às vezes, vem uma tribulação, vem um problema pra gente lembrar. Deus, né? A Bíblia, a oração, a igreja, né? Então, isso vai nos despertar, isso vai nos fortalecer, vai nos ajudar. Então, e também você vai poder ajudar outros amigos. Se você passa por uma situação difícil, aí o teu colega também vai passar, você já passou por aquilo, você vai poder ajudar aquele teu colega que também está passando pela mesma situação, não é verdade? Aí você vai dizer para ele, olha, colega, aconteceu a mesma coisa comigo, sabe o que eu fiz? Eu orei, eu li a Bíblia, olha, eu vi aqui na Bíblia, aqui, ó, eu aprendi ali com a tia, quando eu né, na igreja, no vídeo, o versículo tal, né? E aí você canta o corinho, né? Canta o hino para ele também. E você vai estar ajudando aquele colega também naquele momento difícil, né? Às vezes é uma separação, né, dos seus pais, traz tristeza para os seus amigos, né? Traz um medo, o que vai acontecer comigo, né? E agora, com quem que eu vou ficar? Como é que vai ser? Né? Às vezes a morte de alguém, uma doença na família dele, e você vai poder ajudar esse teu colega, tá bom? E agora já, né, quase chegando no finalzinho, mas ainda, né, aqui, acompanhando aqui a lição, finalmente chegou o momento mais importante, né? No versículo 26 ainda, mas na segunda parte do versículo diz assim: e levantando-se, quem se levantou? Jesus, né? Vou colocar ele aqui bem, né, bem no meio aqui, ó. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Então, foi nesse momento que aconteceu, né, a coisa mais legal, né, a coisa mais emocionante da história. O momento em que o Senhor Jesus agiu para acabar com a tempestade. E aí fala, né, que ele repreendeu o vento e ele repreendeu o mar. E aí depois aconteceu o quê? Fez-se grande bonança. A chuva parou, né? Aí o mar ficou quietinho, né? Ficou tudo tranquilo e os discípulos, né, estavam ali só observando, né, o que estava acontecendo. Sabe, gente? Só Jesus pode acalmar as tempestades da nossa vida. Só o Senhor Jesus pode dar paz ao nosso coração. Só Ele pode nos dar esperança em meio a tantos problemas, né, a gente passando por esse momento difícil. Só Ele pode nos dar a esperança verdadeira. Não, né, uma esperança no vento, né? Que vai passar. Mas no que você está se apegando para dizer, né, que vai passar? Você está se segurando em quê, né, para falar? Nós, né, queremos crer, nós cremos no que a palavra de Deus diz. Porque a nossa esperança também, né, ela não está só aqui nessa vida. Nós pedimos a Deus que Ele venha nos ajudar nessa situação, né, em todas as outras que a gente passe, né, fazendo tudo aquilo, né, que eu falei aqui hoje, que eu trouxe aqui para vocês. Mas a nossa esperança maior, sabe qual é? É que a Bíblia fala que um dia tudo isso vai passar. Realmente vai passar tudo, e é tudo mesmo. Todos os problemas vão acabar. Esse versículo aqui eu vou abrir na Bíblia para ler para vocês, tá? E vocês vão ler junto comigo, Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Que versículo maravilhoso. Eu quero que você também guarde no seu coração. Se você, né, puder depois, vai pegando esses versículos que eu mencionei, né, que a gente sempre vai trazendo para vocês, vai anotando, vai marcando na sua Bíblia para você memorizar. Porque na hora do problema, olha só, esses versículos vão te ajudar. E esse aqui diz, né, Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse fala, né, das últimas coisas, né, que vão acontecer, né, estão acontecendo, enfim. Diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto. Tanta gente, né, agora de luto, né, gente? Que coisa triste, né? Nem pranto, né, um choro muito desesperado, é um choro muito forte. Nem dor, não vai ter. Porque as primeiras coisas passaram. Essa aqui, ó, é a certeza que nós temos. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança está em quem? Está em Deus. Então, né, pra gente aqui, né, fechar essa parte aqui. Então, a gente crê nisso, que vai chegar o dia, né, e nós esperamos que em breve, né, esse dia venha chegar,
quando Deus vai acabar com toda essa maldade que existe, com toda a dor, todo o sofrimento, a fome, a desnutrição, a miséria, a violência, todo o mal, tudo que existe de ruim, Jesus vai acabar, né? Nós teremos uma vida com Ele eterna, feliz para sempre, tá bom? Então, aqui o Senhor Jesus, né, Ele acabou com aquela tempestade e fez uma grande bonança. E aí, depois desse acontecimento, o que a Bíblia diz que os discípulos, como que os discípulos reagiram? O que foi que eles fizeram? A Bíblia fala no versículo 27, e maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então, olha só, eles ficaram muito admirados. Imagina, né? Uma tempestade, um negócio assim, né? Terrível acontecendo, e de repente Jesus vai lá, vento, fique quieto, mar, se acalme. E de repente, passou, tudo ficou tranquilo, nem um barulhinho de vento, nada, grande bonança, né? Como diz a palavra de Deus. Então eles ficaram muito admirados e eles fizeram essa pergunta, quem é este? E eu respondo para você, né? Porque foi uma pergunta, na verdade, né? Que eles fizeram, porque eles ficaram muito admirados, mas nós podemos responder, esse é Jesus, o Filho de Deus, o Filho perfeito de Deus, que Ele enviou para esse mundo para nos salvar. Jesus veio aqui, não foi em vão, Ele não veio aqui só passar um tempo, né? Só ensinar algumas coisas, nos dar um exemplo, tudo isso sim, Ele fez a verdade, mas Ele veio aqui, o propósito principal dele, a gente viu, né? A gente lembrou semana passada, na Páscoa. Ele veio para quê? Para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. Foi por isso que o Senhor Jesus veio. Mas Ele ressuscitou e Ele provou que Ele é Deus, né? Aqui Ele fez um milagre, e um milagre maior, né? Vamos dizer assim, foi a sua própria ressurreição, porque o nosso Salvador, Ele está vivo, Ele não está morto mais naquela cruz. Ele está vivo e Ele pode nos ajudar e Ele quer nos ajudar. Então, João 3,16, que eu citei, né, lá no começo, só uma parte. Qual é o versículo todo? Vocês, né, podem falar comigo o que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só, esse versículo, ele fecha tudo, né? O que a gente precisa para a gente ter no nosso coração essa certeza de que só o Senhor Jesus, né, Ele pode nos dar a salvação. Foi por isso que Ele veio. Então, nós precisamos crer, porque é isso que esse versículo diz, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, então ele deu a solução, seu Filho. Mas só que Ele não só deu, pronto, Ele deu o seu Filho, pronto, tá tudo bem, todo mundo tá salvo. Fala uma coisinha depois, né? Para que todo aquele que nele crê. Então você precisa fazer o quê? Você precisa crer. Você precisa acreditar, certo? Se os discípulos não crescem em Jesus, olha, Jesus ia continuar dormindo, não é verdade? Nem iam chamar por ele, porque eles não iam acreditar nele, mas eles acreditavam, por isso que eles chamaram ele. Você tem que fazer a mesma coisa. Você também precisa crer. Você também precisa chamar por ele, falar com ele. Você precisa crer que ele veio para morrer por você. Não apenas que ele veio morrer pelo mundo inteiro. Ele veio morrer por mim. Ele veio morrer por você. Você precisa crer nisso. E você precisa falar isso. Você crê? Então você precisa falar isso para ele. Você precisa falar isso para todo mundo. Você precisa, né, reconhecer que você é um pecador, que você realmente precisa de Cristo, que você precisa ser perdoado dos seus pecados, que você precisa da salvação, que você precisa da vida eterna. E aí o que vai acontecer? Aí então Ele vai te dar um presente muito especial. Ele vai te dar a salvação e Ele vai fazer uma coisa ainda, né, maravilhosíssima. Ele mesmo vem habitar dentro de você. E é o Espírito Santo, que é, né, a terceira pessoa da Trindade. Lembra, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele vai enviar o seu Espírito para viver no seu coração, dentro do seu espírito. Então é o Espírito de Deus que vai te ajudar
a viver uma vida que agrada a Deus. Você vai poder entender melhor a palavra. Você vai ter prazer nas coisas de Deus, em estar na igreja, em orar, em ler a Bíblia, em compartilhar, né? E fazer tantas outras coisas, em louvar a Deus, em servir a Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai estar dentro de você que vai te ajudar a tudo isso, a fazer tudo isso, tá bom? E aí, então, né, para finalizar, eu quero deixar o versículo final, Mateus 28, que é aqui na despedida de Jesus, né, quando ele veio, morreu, ressuscitou, aí ele, né, estava se despedindo dos discípulos, ele falou uma coisa que ele fala para nós, é o que ele fala para nós. Se você crê em Jesus como teu Salvador, reconhecer que você, né, precisa ser perdoado dos seus pecados, que você deve ser salvo, você precisa ser salvo, então isso é para você. Diz aqui no finalzinho de Mateus, no capítulo 20, na última frase diz assim: e eis que estou convosco todos os dias. Olha que alegria, que bênção que a gente tem. Ele vai estar com a gente todos os dias, não é todo domingo, né? Não é todo sábado. Ele vai estar com a gente todo dia, até a consumação do século, né? Quando tudo chegar no seu fim, que ele, né, vai nos levar. E aí nós vamos estar com ele realmente para todo sempre. Amém? Então, crianças, que Deus venha guardar, né, a sua palavra no seu coração, no meu coração, e que Deus venha nos abençoar. E que ele continue abençoando você, né, e nos abençoando para que a gente possa conhecer ainda mais da palavra dele. Nosso desejo, né, é que a gente possa ainda em breve, né, se encontrar pessoalmente, mas Deus está no controle de tudo. Lembra disso, né? É ele que está no controle, então vamos ficar em paz, vamos ficar tranquilos. Amém? Eu posso fazer então, né? Então é melhor eu fazer, né? Eu ia fazer uma parte do tempo, mas não, mas ela pode cortar, né? Então nós vamos fazer uma oração ainda, tá bom? Nós vamos fazer uma breve oração. Peço que você mais uma vez feche seu olhinho pra gente orar, tá bom? Agradecer a Deus por esse tempo, né, maravilhoso que a gente passou aqui. Senhor, querido Deus, nosso Pai, quanto nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, meu Pai, de conhecer a Tua palavra. O Senhor nos dá esse privilégio, meu Deus, todos os dias, Pai, de ler a Tua palavra, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor deixou a Tua palavra, Pai, para que a gente pudesse conhecer o Senhor, conhecer a Cristo, o nosso Salvador. Abençoe cada criança, ó Deus, que teve, Senhor Deus, ouvindo essa mensagem, essa palavra agora, nas suas casas, onde elas estiverem. Abençoa, Senhor, que essa palavra venha ficar guardada nos seus corações e que o Senhor ajude para que elas possam ficar em paz, ó Deus, tranquilas, Senhor, que o medo não venha lhes controlar, ó Pai, mas que o Senhor esteja ajudando, fortalecendo a fé delas, Pai, guardando elas também do mal, dando saúde e proteção para elas e para os seus pais, para as suas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, ó Pai, e abençoa aquelas que também ouviram, que ainda não confessaram, Senhor Deus, o Senhor Jesus como seu Salvador, mas que possam, Senhor Deus, fazer essa decisão e abrir os seus corações também para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Bom dia, meninos e meninas! Hoje nós tivemos uma lição muito legal falando sobre o medo com a tia Carla. E nós temos uma gincana bíblica também muito legal. Nós vamos começar assim. Primeiro nós vamos começar com os menores. Os menores, eles vão falar sobre quem sou eu. Nós temos 6 personagens, histórias da Bíblia que vocês já conhecem. E desses 6 personagens, 2 tiveram medo. 4 foram muito corajosos e fizeram a vontade de Deus e deixaram Deus muito feliz. E como vai funcionar? Nós começamos com os menores, depois com os maiores, e os menores vão escolher um número. Digamos que escolham o número 4. Eu vou puxar daqui uma listinha. Essa listinha
tem 3 dicas para adivinhar quem sou eu. A primeira dica vale 10 pontos. A segunda dica vai valer só 5 pontos. E se não conseguir acertar nem na primeira, nem na segunda dica e precisar da terceira, vai valer só 1 ponto. E esse ponto que qualquer um de vocês ganhar, ele vai lá para a tabela de participação com a tia Cristina. E ela vai preencher lá e colocar assim, nossa, que legal, o Felipe ganhou 10 pontos. Olha que legal, o Eliseu ganhou 10 pontos. Isso vocês vão ganhando mais pontos e pontos e pontos e pontos. E depois nós vamos ver essa tabela de pertinho. Já os maiores, nós temos uma coisa muito legal, que vai ser um caça-palavras. Vocês têm 30 segundos para encontrar 5 palavras. Essas 5 palavras são medo, Deus, confiar, orar e paz. Essas 5 palavras vão estar aqui. Em 30 segundos vocês vão ter que encontrar essas palavras. E nós vamos torcer para que dê tudo certo. Como isso vai funcionar? Eu vou ligar primeiro para os menores. Eu vou ligar para um dos menores e eu vou perguntar qual número quer, vou falar as dicas que eles têm para descobrir quem sou eu. E conforme forem acertando, eu vou ligar para outro, para outro, para outro. Quando terminarem todos os menores, eu vou passar para os maiores e eu vou ligar também para cada um de vocês. Vamos participar e vai ser muito legal para aprender um pouco mais de Deus de uma forma muito divertida.